João 1, versículo 16, 17. Diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei fora dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Amém? Então nós estamos falando sobre esse tema de tamanha relevância nesse mês, que é graça. Gente, isso é imensurável, não tem como a gente ter uma definição sobre graça, da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós sabemos que a melhor definição é favor imerecido, mas eu acrescento aqui que a graça, ela é abundante. Eu estive meditando essa semana, mergulhado em alguns versículos que eu quero passar para vocês, e onde eu vi como fala dessa abundância, dessa proposta do Senhor para nós nesse tempo, nessa proposta de Jesus para essa dispensação, para esse momento que nós estamos vivendo. Como precisamos nesses dias vivermos pela graça. Quantos concordam comigo? Vivermos pela graça. E aqui é interessante que fala graça sobre graça. Interessante. Isso fala da porção do Senhor. Isso fala dessa grandeza, dessa riqueza, dessa glória. Graça sobre graça também significa um favor imerecido para alguém já agraciado. Amém? Mas essa graça, ela está aí para todos. A graça do Senhor, ela está aí disponível para todos nós. Não importa a sua condição, não importa o seu estado. A graça é para pessoas que não merecem, porque se merecer tem méritos próprios. Então esse favor, ele está aí disponível para nós vivermos o melhor de Deus nesses dias, para nós vivermos abundância nesses dias, vida abundante, que muitas das vezes nós ainda não temos conseguido desfrutarmos desta vida abundante proposta pelo Senhor Jesus. E é interessante o texto, versículo 16 diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a lei veio através de Moisés. Mas olha a parte B do versículo 17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A verdade, Jesus, ele é a verdade. Jesus é a personificação da verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, mais uma vez, vemos aqui Jesus como centro. Mais uma vez, vemos aqui Jesus como a essência, como cabeça desse corpo por onde flui a graça de Deus, por onde flui a vida de Deus para o corpo. Então, mais um motivo para nós voltarmos para Jesus. E eu creio que o Espírito Santo já está falando. Mais um motivo para nós, de fato, voltarmos para o Senhor Jesus.
porque Ele é o pastor da igreja. Amém, queridos? Então nós não temos como desassociar Jesus com a graça de Deus, não tem como, não tem como fazermos isso. Então é por meio de Jesus. Jesus é esse centro. Precisamos voltarmos para Jesus. A igreja do Senhor precisa voltar-se para Jesus, porque é dele que flui esse rio, essa graça, essa vida, essa presença que faz toda a diferença nas nossas vidas. É essa presença, é essa vida que nos traz segurança, é essa vida que nos traz suficiência. Graça é a suficiência do Senhor para nós. A graça é a suficiência, é a capacidade do Senhor sobre nós. De nós mesmos nada somos. Que poderemos fazer se não for pela graça? E aqui eu já me direciono aos meus líderes. É pela graça. É pela graça. Pastores, é pela graça. Se conseguirmos pela graça, não vai se tornar peso para nós. Não vai se tornar um fardo para nós. Porque isso é coisa de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então é esse favor que nos traz, que nos inspira segurança, que nos traz paz. E é interessante esse coração cheio de paz. Lembra o que o pastor disse na oferta? Que ele vai suprir? Isso é paz. Isso é segurança. O Senhor vai, olha, fique tranquilo que o Senhor vai suprir. Oh, mas que segurança. O Senhor vai suprir. Eu vou dizer para você, o Senhor vai suprir em nome de Jesus. Porque é dele que flui, é de Jesus que flui esse favor maravilhoso sobre as nossas vidas. Segurança, suficiência. Porque se tem algo que nós precisamos nesses dias é desse favor que nos dá suficiência. Que nos leva a entender que por Ele nós vamos conseguir. Que por Ele nele, nós somos. Através dEle, nós vamos conseguir, porque não é de mim, isso não vem de mim, isso é do Senhor, essa força é do Senhor. É o Senhor que me encoraja, é o Senhor que me leva a perseverar, é esse favor, é essa suficiência, é essa capacidade que me leva a continuar. É isso. Não vem de mim, não vem da minha capacidade, não vem da minha sabedoria humana, mas vem do Senhor.
vem dele. E isso é algo muito tremendo. Abre comigo em 2 Timóteo. Se você não conseguir acompanhar, não tem problema. 2 Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Eu quero exaltar Cristo Jesus nesta manhã. Olha que coisa tremenda, que nos salvou e chamou com santa vocação. Essa vocação não é uma vocação simples, não. É uma vocação do alto, é uma vocação do céu. É o melhor do céu para nós nesses dias. Ela é santa, uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Não é segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Já tem muito tempo já. Quer mais uma? Aí, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então quero que você levante a sua mão nesta manhã e diga comigo: está em Cristo Jesus o maior manancial, o maior fluir de Deus para a igreja nesses dias. Aleluia, Jesus é o agente da graça de Deus. Jesus é o agente da graça de Deus. Ok? 2 Coríntios 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, vivendo pela graça de Deus. Paulo está dizendo a esta igreja, está testemunhando aos irmãos de Coríntios, que pela graça de Deus, nós temos vivido neste mundo. É pela graça do Senhor, e é só pela graça, é ou não é verdade? E é só pela graça, é só através desse favor mesmo. E aí nós começamos a entender, quando Paulo também diz, lá, acredito que em Timóteo, não me lembro agora, que nós já estamos crucificados com Cristo. Quantos lembram desse texto? Nós até cantamos esta música, né, do Fernandinho. Nós já estamos crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que nós vamos vivermos nesses dias, irmãos? Cristo em nós. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em nós. E esse viver que agora vivo na carne, eu não vivo por mim mesmo, eu não vivo pelas minhas próprias vontades, eu não vivo
os meus próprios desejos, pelos meus próprios entendimentos. Eu não vivo nesse mundo pelos meus próprios entendimentos, desejos. Eu vivo pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vivendo pela graça de Deus. E Paulo, nesse texto, ele testemunha aos Coríntios, ele diz, aqui no versículo 12, vamos acompanhar comigo. Olha só que coisa tremenda. Não com sabedoria humana, mas na dependência de quê, irmãos? Da graça de Deus. Olha a parte B do versículo. Ele testemunha que a sua vivência com eles foi com uma consciência, foi com simplicidade, foi com sinceridade. Vamos ler novamente o texto, porque a nossa glória é essa. Olha, a minha glória com vocês é essa consciência. Qual que é a nossa glória, queridos? É essa glória aqui que Paulo está dizendo. Olha, a minha glória para com vocês e a minha glória para com vocês é essa consciência. É essa consciência de viver uma vida de santidade. Uma vida, olha o que está dizendo aqui, com simplicidade, com sinceridade. E isso não vem de mim. Paulo está dizendo, olha, isso não vem de mim. O que é que está dizendo lá? Olha que coisa tremenda, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridades, provenientes de quem? De Deus. Pela graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. E assim deve ser também. Devemos também nos gloriarmos. Em quê? Nessa simplicidade, sinceridade e na dependência de Deus. Em que eu me glorio? De pregar? De ser um líder? De ter comprado um carro? De ter assumido uma posição? Disso ou daquilo, essas coisas humanas, misericórdia. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu me glorio nessa força que emana de Jesus, que me leva a ter essa simplicidade, essa sinceridade, a santidade. E isso não provém de mim mesmo, provém da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quantos pode dar um glória a Deus por isso? Graça. Esse favor de Deus, ele vem sobre nós para que nós possamos executar a missão que o Senhor nos confiou. Graça, para que você possa amar mais. Quando a gente lê Coríntios 13, você olha aquele texto de Coríntios, irmãos, é pela graça. É pela graça que nós, de fato, vamos conseguir amar o nosso irmão mesmo. Que volta e meia a gente nos pega, a gente de repente depara com ações nossas que a gente percebe, eu acho que faltou amor. Por isso que Paulo fala, olha, eu sou devedor com vocês só com uma coisa, amor.
eu sou devedor com vocês só com amor. Graça para que nós possamos amar. Graça para que nós possamos superar as adversidades. Graça para que nós possamos vencer as tentações. Nós estávamos viajando com 4 casais preciosos da igreja, que foi 3, 4 comigo e você. É que eu estava viajando comigo. Obrigado. E de repente, lá a onda lá é bugre, não sei lá. Ou com R ou sem R, vocês entenderam. E de repente tinha uma mulher, não é, quase que nua, lá naquele em cima daquele bugre, com aquela coisa assim. E eu falei, meu Deus. E aí foi passando, Senhor, eu preciso da sua graça. Preciso. Eu preciso da suficiência do Senhor. Porque há uma natureza dentro de mim que pende para isso. Há uma natureza dentro de mim que quer olhar assim. Não vamos aqui, maquiar. Há uma natureza dentro de mim que quer olhar uma vez, que quer olhar 2 vezes. Olhar uma vez é normal, mas olhar 2 vezes e firmar os olhos já é um problema. E eu falei, Senhor, é graça. Graça, dá graça. E eu baixei a cabeça. E segui o meu caminho. Glória a Deus por isso. E é isso, irmãos. Essa graça que nos ajuda a nós sermos um bom pai mesmo nesse tempo. É um favor que nos possibilita a nós sermos um bom pai, a nós não perdermos o equilíbrio, a nós não perdermos a sensatez, porque há pais nesses dias que quer pegar os filhos e colocar no seu quadrado. É difícil isso, porque eles têm um quadrado deles, e o quadrado deles está anos-luz à nossa frente, que quer forçar, que quer impor, e não é por imposição, é por influência, é por essa vida que emana, que flui, que vai gerar essa vida. Então não é por força, não é por imposição, não é, olha, com autoridade até os 7 anos, depois dos 7 anos é através da influência. É uma capacidade que nós não entendemos, é uma capacidade que vem sobre nós para que nós possamos educar os nossos filhos nessa geração sem perdermos o equilíbrio e sem desesperar, porque eles têm decisão própria. Porque eles têm decisão própria. Entende, irmãos? Graça para sermos uma boa mãe, graça para sermos um bom cônjuge, para sabermos fazer com que a diferença ela possa se completar. Porque nós somos, irmãos, eu sou diferente demais da bispa. Gente, que coisa tremenda, que coisa linda, mas muitas das vezes essa diferença é um ponto de desequilíbrio na família. Sabia disso? É um ponto de desequilíbrio. E muito pelo contrário, a gente pode, através desse favor, dessa coisa tremenda, a gente pode fazer com que essas diferenças se completem.
Irmão, tem casal que você chega nele, você não entende, você não sabe nem que lado que entra, irmão. É um troço, é um UFC, é um Irmão, só Deus na vida, viu? Sinceramente para você, a gente pega uns casais que, eu vou te contar para você não entende. É só o soberano do alto, com a sua eterna glória, com o seu poder, com a sua riqueza, com a sua imensidão, que pode dar um jeito nesse negócio. Irmão, eu mais bicho não dá conta. Eu vou falar para vocês, eu mais a bicho não dá conta. Quer falar de um negócio? Nem vocês dá conta, nem você cônjuge dá conta, nem você dá conta. Sabe quem consegue fazer isso? Jesus, aquele que transformou a água em vinho. Aquele que transformou a água em vinho. Só Ele pode fazer um negócio desse. E fez com excelência. Graça, favor imerecido para que nós possamos cumprir o chamado. Através da graça exercemos e fazemos o que jamais nós faríamos. Liderança é influência. E eu quero pedir para os meus líderes, para os meus pastores, tem coisas que é pelo WhatsApp, mas tem influência que não vai ser transferida via espaço, sei lá como que é, vai ser transferido pessoalmente. Pessoalmente. Eu vou ser bem sincero com vocês, meus pastores e líderes. Nós não vamos aperfeiçoar os santos via WhatsApp. Ontem eu tive uma oportunidade, por 1h30 eu fiz 3 visitas. Na última eu pequei. Porque quando eu saí, quando eu cheguei lá em casa, o Espírito Santo falou: por que você não pregou a minha palavra? Por um tempo nós não temos feito isso. E esse modelo da igreja primitiva, ele nunca vai mudar. O ministério de casa em casa nunca vai passar. Nós nos envolvemos com tantas coisas, e isso é para nós, igreja, para você, igreja. Outro dia desse, o meu irmão Marlan fez uma cirurgia, e eu estive na casa dele. O céu desceu, o anjo subiu, desceu, foi um negócio, meu Deus do céu. E a gente sai mais renovado ainda. Mas nós estamos tão envolvidos com essa tecnologia, que ao invés desse negócio estar ajudando, eu vou te falar para você, 2018 nós tivemos problema demais com rede social. Você não está entendendo, líderes meus aqui, líderes em potenciais que tiveram problema na rede social. E problemas, irmãos, que nós não conseguimos resolver. Para minha vergonha, para a vergonha da bispa, o diabo venceu. Bispo, quantos casos? Quantos você quiser que eu te falo. Para minha vergonha, irmão, nós não demos conta. Nós choramos diante de Deus e pessoas preciosas foram machucadas, foram abatidas. E agora, não sei quando, que isso vai se tornar novamente. Sabe, esse modelo agora possibilita você mesmo, cansado, chega da sua casa às 20, tem sempre uma pessoa precisando de uma palavra. Nós estamos vivendo um momento na igreja em que as pessoas deixaram de congregar.
essa influência nossa precisa alcançar essas pessoas. Ainda esta semana eu tive com um casal e eu falei para ele: olha, não perca a oportunidade de celebrar, de congregar. O culto de celebração é o momento onde você vai celebrar, onde você vai louvar e adorar o Senhor. É no culto de celebração que você vai edificar a sua fé, que você vai crescer em fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É no culto de celebração que você vai ter comunhão com o seu irmão. A igreja não é uma ilha para viver isolada. Quando eu falo igreja, eu estou falando de você. A igreja, o corpo, precisa estar vinculado e ajustado, precisa ter comunhão. Você sabe o que está acontecendo, irmão? Líderes em potenciais, termina o culto, ele pega a biblinha dele, põe debaixo do braço e sai correndo. Não é o dia que termina 11 horas, não. É qualquer dia. Meu irmão, vamos voltar para a essência de novo. Vamos voltar para a essência. Está certo que tem um desequilíbrio também que tem que ser analisado, que também tem que ter equilíbrio. Mas a gente, olha que igreja tem que ter comunhão. Corpo tem que ter comunhão. Corpo tem que ter comunhão. Se nós não tivermos comunhão, a gente vai se sentir fora. Quem é que proporciona isso? Começa por mim. Começa por essa influência minha, que vem do Espírito Santo, que é a graça. Começa pelos meus pastores, começa pelo líder de célula, começa pelo supervisor, começa por você, que é a igreja. Liderança é influência. Essa graça, ela nos capacita, nos fortalece em tempos difíceis. Essa graça nos fortalece na nossa fraqueza, na nossa insuficiência. Nela nós somos fortalecidos. Interessante. A gente vê Paulo falando isso para Timóteo, Timóteo fortalece. A gente vê Paulo falando isso, agora é Deus falando para Paulo, né? O Senhor falando para Paulo: olha, Deus não estava falando de pecado. Esse negócio vai continuar na sua carne. Mas eu quero te oferecer algo que vai te suprir, que vai te trazer consolo, que vai te trazer força por todos os dias da sua vida. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E tem um texto, você não precisa abrir, que diz assim lá em Hebreus 13:9: não vos deixeis levar em redor por doutrinas vãs e estranhas, porque bom é que o coração, olha só, o escritor de Hebreus faz questão de mostrar o coração. Bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que nada aproveita aos que a eles entregam. Porque era um costume do judaísmo naquela época, com seus ritos, fazer essas cerimônias com alimento, essas purificações com alimento. É isso que o texto diz. Mas Paulo fala assim: olha, fortifique o teu coração na graça. Sabe, nos momentos difíceis, graça. Sabe, nos momentos que você sente insuficiente, graça. Sabe quando você não se sente? Graça.
É isso que vai te agigantar em Cristo Jesus, nele. É isso, porque tem coisas que estão além das nossas forças. Amém, queridos? Glória a Deus. É essa graça que vai nos conduzir a uma vida de santidade. A graça não é tolerância ao pecado. A graça não é uma desculpa para continuar pecando. Muito pelo contrário, vamos ver Tito. Agora eu quero que projete Tito 2:12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, olha aqui a vida de novo, olha a vivência de novo. Ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata e justa e piedosa nesta era presente. Vamos ver o 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela, quem? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, graça não é tolerância ao pecado. Deixa eu te falar para você, a obra da cruz, isso aqui é para quem nasceu de novo, a obra da cruz nos influencia, nos motiva, o favor, a graça, essa presença, essa manifestação de Deus nas nossas vidas nos influencia e nos motiva para vivermos uma vida de santidade, para renunciarmos o pecado. E só quem nasceu de novo vai entender isso. Quem nasceu de novo tem esse entendimento desse amor imensurável. Quem nasceu de novo tem o entendimento de que Ele nos tirou de um lugar onde nós estávamos com um escrito de dívida. Quem nasceu de novo entende de onde ele saiu e para onde ele, Jesus Cristo, nos levou, para o reino do Filho do seu amor. Eu queria abrir o versículo, mas eu vou encerrar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso vamos continuar pecando? Paulo fala, de maneira nenhuma. Não, abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Vamos continuar pecando? Não, de forma alguma. Nós não podemos entender que a graça ela vai te dar abertura para você continuar pecando. Não é isso, queridos. A gente não pode confundir as coisas. Amém? E eu vou encerrar com alguns textos. Você não precisa abrir. Eu vou abrir, eu vou ler. Eu vou encerrar com essa graça abundante. Graça abundante. Romanos 5:20, não precisa abrir. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou,
superabundou a graça de Deus. 2 Coríntios 9, versículo 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Eu daria um glória a Deus nesse negócio aqui. Eu vou ler esse texto novamente. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Atos 4, versículo 33: e os apóstolos davam com grande poder testemunho. Olha o que os apóstolos faziam: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles, em todos os apóstolos, eles testemunhavam da ressurreição, porque era a pregação dos apóstolos, e eles diziam: olha, ele ressuscitou. Eles estavam cheios da graça de Deus, eles estavam transbordando. Efésios 2:7: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. 1 Timóteo 1,14: a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Eu quero aplaudir